Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez, através da internet, que tem sido esse instrumento que Deus tem nos dado para fazermos a obra dele nesses últimos dias. E essa semana mesmo eu estava conversando com o pastor Andrews, da igreja americana, falando com ele. Você já imaginou se nós tivéssemos uma situação como essa pandemia, quando não existia celular e nem internet? Como ficaria muito mais difícil nós continuarmos fazendo a obra de Deus. Mas graças a Deus nós temos esse instrumento hoje que de uma certa forma nos mantém unidos, né? Glória a Deus. Antes de começar aqui a falar do assunto a qual me traz aqui hoje, eu quero primeiro louvar a Deus pela vida de vocês, viu? Cada um de vocês têm sido assim um povo muito abençoado, muito lindo. Eu me sinto orgulhoso de estar pastoreando a Assembleia de Deus Ebenezer. Cada membro, cada irmão, cada irmã, que tem continuado aí buscar ao Senhor, estão ligados, por mais que nós não podemos estar reunidos no templo, você está reunido conosco, participando das atividades no Zoom, participando nos cultos online, tem sido fiéis nos seus dízimos e ofertas. Quero agradecer de coração a sua fidelidade. Eu me sinto muito feliz de poder, essa semana, termos enviado ajuda missionária e já estamos recebendo já e-mails e notícias do campo missionário assim com muita alegria, porque eles realmente estão sempre estiveram necessitados desta ajuda e agora muito mais ainda. E nós podemos continuar ajudando eles. Glória a Jesus por isso. Então, muito obrigado, viu? Me sinto orgulhoso de ter vocês como minhas ovelhas, ser pastor de vocês. E como pastor de vocês, hoje eu trago um assunto aqui para nossa reflexão, um posicionamento nosso. Já falamos a respeito disso, já tenho, já fiz um outro vídeo a respeito dessa questão, mas como essa pandemia continua, eu me senti na obrigação de, mais uma vez, falar a respeito disso, e dessa forma eu quero ser um pouco mais abrangente naquilo que eu quero dizer. O que nós vamos falar? Eu quero falar a respeito da Santa Ceia. Amados, em primeiro lugar, este vídeo é para os membros da Assembleia de Deus Ebenezer, ok? Este vídeo, essas informações, essa palavra é direcionada somente aos membros da Assembleia de Deus Ebenezer, ok? Posicionamento do seu pastor para com a igreja a qual tenho a responsabilidade. Não quero, de forma alguma, criar problema, confusão com ninguém. Então, peço aos amados irmãos que mantenham este vídeo para você. Não divulgue, porque eu creio que acaba gerando conflito, certo? E Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, falou com Timóteo: Timóteo, evita as genealogias intermináveis e falatórios profanos, que só causam mais, confusão, contenda do que edificação. E longe de mim querer causar contenda, conflito para qualquer pessoa que seja, queremos causar edificação. Então, querido, é para você, membro da Assembleia de Deus Ebenezer, viu? Vamos manter isso para nós. Porque eu não quero ser instrumento de controvérsia, de problema, de confusão para qualquer pessoa que seja. Não quero ser pedra de tropeço para a salvação de ninguém, nem a comunhão de ninguém com o Senhor Jesus. Mas eu tenho a responsabilidade com a igreja a qual o Senhor tem me colocado. Então, a questão é: pastor, por que nós não fazemos a Santa Ceia online? Queridos, muitos estão fazendo, muitos não estão fazendo. Tanto aqui nos Estados Unidos, como no Brasil e ao redor do mundo, nós temos aí dois pontos de vista distintos
aqueles que creem que não há nenhum problema e continuam fazendo, né? E aqueles que creem que não deve ser feito desta forma. Nós temos o ponto de vista a qual nós não devemos realizar a Santa Ceia online. Este é o nosso ponto de vista, certo? E eu quero aqui trazer alguns esclarecimentos porque eu cheguei a este ponto de vista. Muito bem. Queridos, quando nós olhamos a história da igreja, nós começamos a entender que a questão da controvérsia em cima da Santa Ceia do Senhor não é nada novo, certo? E se Jesus não voltar em breve, eu creio que no futuro teremos outras controvérsias a respeito da Santa Ceia do Senhor. Rapidamente aqui uma história da igreja. A igreja, nossa igreja, nós somos protestantes. Nascemos, a nossa igreja nasceu quando houve ali, na Alemanha, Lutero pregou, né, a sua tese. E, entre muitas coisas, ali que ele era contra, ele não cria que a igreja devia estar fazendo, como, por exemplo, estava vendendo indulgência, ou seja, salvação em troco de dinheiro e várias coisas. Ok, aí nasceu então a igreja protestante, para a qual é a nossa raiz, certo? Igreja primeira, certo? A igreja foi fundada pelos apóstolos, aí Roma então tomou a igreja, onde nasceu a igreja, né, romana, a católica apostólica romana, certo? Então depois veio Lutero, de onde nós estamos, e na Reforma já houve, em 1529, por aí, na Reforma Protestante, já houve aí um debate em questão da Santa Ceia. Lutero era líder das igrejas protestantes da Alemanha, e havia algumas igrejas na Suíça também, onde Zwingli era um outro líder. E houve uma controvérsia entre Lutero e Zwingli a respeito da Santa Ceia. Porque a visão da Igreja Católica em relação à Santa Ceia, certo? É que existe uma transubstanciação no momento da ceia. Ou seja, que o pão e o vinho, eles literalmente se transformam, né? O pão se transforma literalmente no corpo de Cristo, é literal, certo? Que já não é mais pão, já é corpo de Cristo, carne. E o vinho já não é mais vinho, já é sangue de Jesus. Já, né, houve uma transubstanciação. A substância se transformou. Ideia da Igreja Católica. Lutero não cria dessa forma. Lutero cria que existia uma consubstanciação, ou seja, Jesus estava presente no momento da Santa Ceia e que o pão e o cálice continuavam sendo pão e o cálice, né, o suco e o vinho, mas não se tornavam o corpo de Cristo, né, literal, mas que existia sim uma presença de Deus, uma presença de Jesus naqueles elementos. Zwingli já não cria nisso. Zwingli diz, não, o pão é pão e o vinho é vinho, entendeu? Isso são só símbolos, não tem nada a ver não, entendeu? E aí houve essa controvérsia, que ele achava que era só um elemento normal, que não houve nada de especial, que não há nada de especial. E então houve essa controvérsia, a qual eles nunca conseguiram chegar em um acordo, isso lá atrás. Depois, mais na frente, houve também uma outra controvérsia no período do Great Awakening, né? Na época de 1700,
1740, 1750, no período do Grande Avivamento. Um dos grandes pregadores da época, Jonathan Edwards, né, ele pregou um sermão dizendo, né, um pecador nas mãos de um Deus irado, né, muito conhecido esse sermão, trouxe um grande avivamento. Também houve uma controvérsia entre ele e a igreja na época, porque o Jonathan Edwards acreditava que a Santa Ceia era algo muito especial, que era só para os cristãos, os salvos em Jesus Cristo, aqueles que já fizeram uma confissão de fé, né, que já se batizaram, que já ingressaram na igreja. E os líderes da igreja naquela época, não, acho que a Santa Ceia é para todo mundo. Inclusive, era até bom mesmo que a pessoa que não é crente viesse e participasse, que de repente, no participar, ela acaba se convertendo. E John Edwards, não, isso aí não é para todo mundo. E houve essa quebra por causa destes pensamentos. Depois, mais tarde, também nós tivemos aí, antes disso, né? Tivemos também Calvino, o ponto de vista de Calvino, que ele diz o seguinte: ele não é nem nem a favor da transubstanciação, nem da consubstanciação, certo? Ele crê que realmente são os elementos da Santa Ceia, são elementos agora que foram consagrados, certo? E que há sim uma presença especial da parte de Deus através do Espírito Santo neste momento da Santa Ceia, onde a igreja está reunida para participar do pão, em que, no ponto de vista dele, o próprio Cristo está ali como o anfitrião, né, convidando todos para participarem da mesa, que é a mesa dele. E, por consequente, o Espírito Santo de Deus está abençoando essas pessoas que estão participando. Então, amados, uma rápida aqui, pensamento aqui. Então, o que acontece? É a história da igreja e as controvérsias a respeito da Santa Ceia do Senhor. Só para você ter uma ideia que isso não é nada novo. Hoje, né, a nossa controvérsia é: devemos realizar Santa Ceia online ou não devemos? Eu quero, antes de nós mergulharmos aqui em 1 Coríntios, que é o texto, eu quero ler aqui um versículo bíblico que me chama muita atenção, que está em Ezequiel, no capítulo 44. Este profeta de Deus que foi chamado pelo Senhor. E no capítulo 44, Ezequiel está falando sobre a restauração do templo e as reformas no ministério do santuário. Ou seja, o povo virou as costas para Deus, certo? Foi levado cativo, quebraram o templo, virou uma bagunça. E nessa época também os ministros, os sacerdotes, estavam assim, aceitando qualquer coisa, perderam o tato com as coisas santas do Senhor. Eles ingressaram no modismo religioso, no oba-oba, né, e em várias coisas que eles estavam fazendo que não estava agradando a Deus. E foi a razão pela qual Deus trouxe juízo também. Razões pelas quais, né, entre muitas, uma delas foi essa questão de que os sacerdotes não estavam fazendo o seu papel como deveriam. E o versículo o capítulo 44 fala da restauração, da reforma e do ministério no santuário. E é lindo que ele fala aqui no versículo 23 assim, ó: e a meu povo, falando dos sacerdotes, né? Como eles deveriam se portar e que eles fariam. Assim, ó, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Uma das broncas de Deus era isso. Jeremias também é usado por Deus para falar a respeito disso, né?
O Senhor falando, olha, o dia que vocês conseguirem distinguir entre o santo e o profano, o puro e o impuro, vocês serão como a minha boca. Deus sempre exigiu santificação, santidade. Pastor, o que é santificação e o que é santidade? Santificação é separação do mundo, dedicação a Deus, entre muitas coisas, ok? Santificação, quando uma coisa é santificada, ela é separada e dedicada. Então, se eu santifiquei, igual no Antigo Testamento, se eu santifiquei esta água foi santificada e só pode ser usada para Deus e no serviço do Senhor. Por exemplo, o incenso, que era usado no tabernáculo, ele foi santificado para isso. Aquela receita só podia ser feita para ser queimada no santuário. Ninguém mais podia fazer. O óleo da unção do santo dos santos, ali do santo tabernáculo, tinha uma receita. Aquela receita era única e exclusiva, só poderia ser feita para ser usada no templo, no santuário, mas nem nenhum lugar, ninguém mais. Se alguém fizer para usar fora disso aqui, será amaldiçoado. Então, santificação, separação, dedicação exclusiva para o Senhor. Um dos problemas nossos hoje em dia é que muitas das coisas que deveriam ser santificadas e separadas e consagradas e serem tidas como santas, se tornou uma coisa muito vulgar. Porque dentro da própria igreja existe um espírito hoje que é um espírito de rebeldia, mascarado por uma visão teológica liberal. Você está me entendendo? Por exemplo, eles costumam dizer o seguinte: essa é religiosidade. Para que essa religiosidade? Realmente existe uma religiosidade que não deveria haver. Mas muitas das vezes, quando as pessoas usam essa questão da religiosidade, na verdade, são pessoas que não estão querendo estar debaixo da graça de Deus e santificando coisas, certo? E tendo essas coisas que deveriam ser como santa, como se fossem coisas qualquer. Então, para esse tipo de pessoa, entendeu? Qualquer lugar pode ser feito qualquer coisa, de qualquer maneira, que não tem problema nenhum. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus e vemos, mesmo no tempo da graça, irmãos, mesmo no tempo da igreja primitiva, não se podia fazer tudo de qualquer maneira em todo lugar. Existiam lugares específicos, maneiras específicas para fazer as coisas do Senhor. Aí entra as igrejas neopentecostais, certo? E bagunçaram o coreto. Igual, por exemplo, a questão de ungir, certo? Irmão, lê Bíblia que você vai ver no Novo Testamento. Nós não temos ordenança nenhuma para ficar ungindo tudo que sai ungido por aí, não, mano. Unge cabo da soura, unge porta, unge não sei o que. Sabe, parece que o óleo de unção virou um troço mágico. É antibíblico, vai ler na Bíblia. Você vê ali, ó, em Tiago, fala assim, olha, tem alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja para que unja a pessoa que está enferma. Aí você vê ali, ó, é para ungir quem? Quem está enfermo. E quem é que tem que ungir? São os oficiais da igreja. Não é para todo mundo sair ungindo todo mundo. Isso é Bíblia. Mas o que acontece? Esse movimento novo vai trazendo essas coisas. Aí sabe o que acontece? Começa até a vender vidrinho de óleo. Aí qualquer um compra aquele negócio. Qualquer um passa aquele trem em qualquer lugar. Certo? Queridos, a gente tem que ter esse discernimento entre o que é puro e o que não é puro. E como, sabe, o que é profano e o que é santo. E como devemos discernir essas coisas. Certo? Por quê? Porque fazendo assim, nós estaremos nos unindo mais a Deus e realmente nos enchendo do Espírito Santo. Ele é santo. Então, nós começamos a entender que, em primeiro lugar, a Santa Ceia, olha o nome, é algo santo. Que nós devemos de ter isso como algo muito especial. Número 2, é uma ordenança de Jesus. A igreja existe, nós temos alguns sacramentos, vamos dizer assim, certo?
São ordenanças bíblicas. Por exemplo, batismo. Batismo é uma ordenança. O Senhor Jesus mandou batizar. Como que deve ser o batismo? Segundo o nosso entendimento, como foi o de Jesus. Por imersão. Certo? Agora, rapaz, daqui a pouco você vai ver gente batizando online. Entendeu? Ó, irmão, faz o seguinte, pega a água aí agora. Pegou a água aí? Isso. Então eu te batizo agora em nome de Jesus. Agora derrama água na sua cabeça. Isso, você está batizado agora. Nós estamos quase lá, irmão. Nós estamos quase lá. Porque a hora que você começa, você está me entendendo? A abrir precedentes, você começa a dar liberdade. E uma coisa chama a outra. Entendeu? Então o que acontece? Nós começamos a fazer com que aquelas coisas que deveriam ser santificadas e muito especiais, começamos a vulgarizar elas. Por exemplo, uma coisa que eu sou contra, ok? Posicionamento meu. Eu, pastor Carlos Valadão, ok? Cada um tem o seu entendimento. Eu sou contra, ok? Por isso que na nossa igreja você não vê isso. O que é, pastor? Filmagem dos momentos íntimos da igreja com o Espírito Santo de Deus. Tá? Sou contra isso. Eu acho que quando nós filmamos alguma coisa e colocamos lá fora para o mundão, todo mundo ver, deve ser palavra de Deus, porque o mundo precisa de palavra. Agora, aquele momento íntimo, certo? Em que o Espírito de Deus está operando na igreja e há uma manifestação de Deus na igreja, eu acho que aquilo tem que ser santificado, aquilo tem que ser, sabe, aquele momento ali, para quem está ali naquele lugar. Sabe? Vou falar um negócio aqui, talvez aqui eu vou te escandalizar, mas, por exemplo, tá? Aquele momento ali, ó, é o ápice da comunhão, da intimidade do Espírito Santo com a igreja, do noivo com a noiva. É como se fosse, tá, um ato sexual entre o marido e a esposa, certo? Que é algo lindo na presença do Senhor, tá? Para ser consumado em intimidade. É só entre o esposo e a esposa. Ninguém mais tem que ver, ninguém mais tem que saber. Aquilo ali é deles. É especial. No meu entender, esses momentos da igreja deveriam ser tidos da mesma forma. E não para serem filmados e jogados lá fora no mundo. Por que é tanta chacota, tanta palhaçada, entendeu? Por exemplo, com o pessoal, profecia, língua estranha, certo? Imposição de mãos, manifestações espirituais, e o pessoal faz comédia, faz piada, entendeu? Por quê? Porque eles veem nos vídeos e eles não têm a mente. Agora, deixa eu falar com você, se esse pessoal estivesse lá na hora do culto, eles iam pensar 2 vezes antes de fazer. Porque eles iriam sentir o impacto da glória, da presença de Deus, daquele momento. Que é coisa que não tem como você filmar. Não tem como você passar isso. Entendeu? Meu entendimento, querido. Amém? Meu entendimento. Entenda. Então, para você entender de onde que eu estou vindo, certo? Para entender o meu ponto de vista. Então, o que acontece? Eu creio que Santa Ceia, em primeiro lugar, quando nós pegamos aqui 1 Coríntios, capítulo 11, e fora este texto, nós só temos Mateus, Marcos e Lucas, certo? 3 outros textos que falaram quando Jesus instituiu a Santa Ceia. Mas a explicação mesmo de como deve ser feita está aqui em 1 Coríntios capítulo 11, porque a igreja de Coríntios estava tendo dificuldade de fazer. E a partir do versículo 17, certo? Paulo começa a ensinar a eles e vai até o versículo de número 34, por mais que quando nós fazemos a Santa Ceia, nós só lemos do 23 até o 20, até o 32, certo? Mas aqui, lendo todo esse texto, você vai entender uma coisa. Número 1, que é algo para ser feito quando estão todos juntos no mesmo lugar. E você pode ir até para o original, certo? Grego, que você vai ver exatamente que as palavras estão falando exatamente. Ele repete isso várias vezes, certo? Quando vós ajuntardes no mesmo lugar, certo? Ele diz aqui também, ó, não entenda porventura, certo? Quem tem casa, come em casa, ou desprezais a igreja do Senhor. Faz a distinção. Você quer dizer,
Santa Ceia é algo especial, não é para vir aqui encher a barriga e fazer um monte de besteira. Não, não. Você tem que discernir o que você está fazendo aqui. Então, você quer comer para encher a barriga, você vai para sua casa, você come na sua casa. Aqui na igreja, aqui no templo, quando a gente se reúne, Santa Ceia é diferente. Então, nós começamos a entender que não, biblicamente, Santa Ceia online não tem como. Porque deve ser feita quando o corpo está reunido no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Certo? Esta é uma das coisas que nós tiramos aqui da palavra, certo? É o lugar onde o corpo, cada um de nós somos membros, e juntos formamos o corpo, está presente, certo? No mesmo lugar, ok? A outra coisa, nós já falamos aqui que é o ensinamento, é uma refeição compartilhada, ok? Santa Ceia é uma refeição compartilhada. E não tem, irmão, olha, não tem como você compartilhar a mesma refeição online. É impossível. É impossível. Por quê? Porque esse pão que eu, vamos dizer assim, que eu tenho aqui, não é o mesmo que você tem aí, não é o mesmo que eu tenho lá. Então nós não estamos compartilhando a mesma refeição. Ok? Por que o pessoal não está fazendo agora churrasquinho online? Não faz, entendeu? É aniversário, festa de aniversário online. Porque não tem como. Para todo mundo comer do mesmo churrasco, todo mundo comer do mesmo bolo, para todo mundo, sabe? Tem que estar no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Essa é a questão bíblica que nós vemos aqui. Paulo repete isso várias vezes. Essa questão de estar unidos, estar juntos no mesmo lugar. Ok? Existe lugar adequado, de maneira adequada, para celebrar a Santa Ceia. Por exemplo, eu vi uns que eu falei, olha, pega o que você tiver na sua casa aí agora, entendeu? O camarada foi lá, pegou um bagel e pegou um cranberry juice, certo? Quer dizer, eu não tenho suco de uva, entendeu? Não tenho pão, então eu vou de bagel e cranberry juice, certo? Eu vi pessoa de short, bermuda, entendeu? Você vê assim, sabe? Tratando a Santa Ceia do Senhor, que é algo extremamente santo, de uma maneira extremamente vulgar, irmãos. Certo? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. A outra coisa, ok? Frequência da Santa Ceia. Qual é a frequência? Tem que estar desesperado. Olha, já passou 2 meses. Já estou 2 meses sem tomar Santa Ceia. Meu Deus do céu. Jesus vier, eu vou ficar, eu vou subir. Irmão, presta atenção. Não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo qual é a frequência. Só falou assim, olha, quando, certo? Fazer todas as vezes que beberes em memória de mim. Entendeu? Então, por quê? Porque todas as vezes que comeres e pão e beberes, anunciar a morte do Senhor até que venha. Entendeu? Então, quando fizer, qual é a frequência? Não existe uma questão bíblica da frequência. Por exemplo, tem igrejas que fazem todo culto. Todo culto eles celebram Santa Ceia. Eu conheço uma igreja que faz isso. Né? Todo domingo eles têm Santa Ceia. Tem igreja que faz uma vez por mês. Né? Tem igreja que faz 15 dias. Tem igreja que faz uma vez por ano. A Bíblia nos fala a frequência, mas ela fala que nós devemos fazer e disse quando nós fizemos, como que deve de ser. Certo? Quais são os elementos, aonde que deve ser feito, como deve ser feito. Né? Então isso é muito claro na palavra de Deus. Muito claro. Ok? Então, por exemplo, Jesus utilizou a Páscoa para instituir a Santa Ceia. Ok. Se nós fôssemos realmente olhar a questão de frequência de Santa Ceia e para pregar uma base bíblica, então deveria de ser uma vez por ano. Por quê? Porque ele instituiu na hora da Páscoa. A Páscoa do judeu uma vez por ano. Mas é pecado fazer toda semana? Não. Todo mês? Não.
uma vez por ano. Não. A questão é como você deve fazer. E aí nós vemos aqui, Paulo escrevendo aqui, certo? Duas coisas muito importantes, certo? A competência da liderança da igreja e a competência pessoal. Ele diz aqui duas coisas. Uma, certo? A liderança da igreja, ela tem a responsabilidade de celebrar a Santa Ceia e como deve ser celebrada. Ou seja, cabe a mim e o Ministério da Igreja, certo? Junto comigo, a prepararmos e celebrarmos a Santa Ceia. Isso é a nossa competência. Então, como nós vamos fazer isso, cabe a mim. Então, por exemplo, eu vou responder a Deus, certo? Como que eu fiz isso? Agora, tem a competência pessoal. Ou seja, cada um examine-se a si mesmo. Então, como que eu vou preparar e como que eu vou servir? Agora, quem vai tomar, aí é você, filho. Aí é você, com a sua mente, com o seu coração, com o seu espírito diante do Senhor. Examine esse homem a si mesmo. Então, quer dizer, não é a liderança da igreja que vai dizer, entendeu? Para o cristão, bem claro, né? Se ele deve comer ou não. Porque a gente volta lá àquela questão, entendeu? De Jonathan Edwards. Todo mundo toma? Nós cremos que não. Nós cremos que não. É só o verdadeiro cristão. Então o que acontece? Como liderança da igreja, a gente aconselha aqueles que não são, que não tomem. E cada um vai responder por si se tomou de maneira digna ou indigna. Certo? Amados, eu acho que eu vou parar por aqui. Entendeu? Então preste atenção. Um estudo profundo de 1 Coríntios, no capítulo 11, você vai entender que Paulo está estressando a questão de estarmos juntos no mesmo lugar, ok? Nós não temos, biblicamente, uma frequência, não, entendeu? Que tem que fazer todo mês, obrigado. Não é obrigado. Então o que acontece? Já tem 2 meses que nós não celebramos, certo? E nós vamos aguardar para celebrarmos juntos no templo, certo? Vamos compartilhar da mesma refeição espiritual, onde o Senhor Jesus Cristo estará presente e seu Espírito Santo estará conosco. E nós vamos fazer isso de maneira muito especial, sabe, santificando este momento. Inclusive, nós, com tudo isso, nos faz pensar, e eu voltei um pouco lá atrás das minhas raízes, e nós iremos mudar o nosso culto de Santa Ceia, que vai começar a ser no primeiro sábado de cada mês, porque vai ser um culto só para os membros da igreja. Amém, queridos? Então já aguarde, como era antigamente, certo? Então será um culto exclusivo para membros, num sábado, só para celebrarmos a Santa Ceia. Amém? E o domingo, então, fica aberto para todos, porque realmente, às vezes fica até uma coisa meio constrangedora, né? Quando as pessoas estão visitando a igreja no domingo, e aí, olham e não tomam, se sentem mal. Então, nós vamos voltar às nossas raízes e vamos estar celebrando a Santa Ceia também no sábado, viu? Coloque isso na sua agenda. Então, querido, certo? Entenda que nós queremos glorificar a Deus, santificar o Senhor. Não queremos, de forma alguma, tornar nada que é santo como se fosse profano. Não queremos vulgarizar a obra de Deus, nem o Espírito Santo, nem as suas manifestações. Amém, queridos? Então nós cremos no pleno poder do Espírito Santo de Deus de curar, de fazer coisas extraordinárias. Nós não queremos usar a glória de Deus para sensacionalizar e trazer ninguém, e ficar mostrando. Não, irmão, olha, nós cremos no poder de Deus, Deus não precisa de ajuda nossa, não. Sabe, ele não precisa que a gente, sabe, o Espírito de Deus convence melhor que nós. Nós devemos realmente santificar, sabe, aquilo que é do Senhor, para que ele seja glorificado cada dia mais. Amém, amados? Então, vamos continuar servindo a Deus, vamos continuar buscando a Deus, mesmo porque
mesmo porque, termino com essa palavra, tá? Nós temos que entender o momento espiritual que estamos vivendo. E se nós olharmos a palavra de Deus na Bíblia, nós entendemos que houve momentos de choro, de saco cinza. Então eu creio que esse é o momento que nós vivemos, é o momento que nós devemos estar jejuando, orando, chorando, buscando ao Senhor, certo? E não é um momento como outro qualquer, queridos. Muita gente está morrendo diariamente, tem muita gente chorando, e muitos desses estão partindo para a eternidade sem Cristo. Eu acho que nós como igreja devemos realmente, sabe, nos abraçar com o Espírito Santo de Deus e pedir a Deus para nos usar como jamais Ele nos usou antes. Tá bom, filhos? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Se algum de vocês ouvirem isso, tiver alguma dúvida, certo? Liga para mim. Vamos conversar, certo? Deixa eu tirar suas dúvidas, entender, te esclarecer, ok? E outra coisa, certo? Nós não seguimos o modismo religioso, querido, viu? Pastor Carlos Valardan não segue a moda de ninguém. Ah, mas fulano tá fazendo, Beltrano tá fazendo. Glória a Deus por eles, certo? Cada um vai dar conta de si a Deus. Então o Espírito Santo de Deus fala comigo e eu obedeço a Ele. E eu sinto Ele no meu coração dizendo, filho, online não. Então eu obedeço ao meu mestre. Deus abençoe vocês, viu? Amo vocês de coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.